quarta-feira, Pai. Obrigado por todos que aqui estão, todos que ainda vão chegar, Pai. Protege a todos, põe teu anjo acampado, Pai, ao redor dessa clínica, Pai, que agora é a tua casa, é a tua igreja, Senhor. Olha por cada um que aqui está, seus familiares, cuida da vida financeira, espiritual, da saúde, Pai, de todos, meu Senhor. Obrigado por tudo que tem feito por nós, Pai, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Senhor, por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por mais esse culto, por mais essa noite, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja ao nosso meio, Pai, usando, Pai, as pessoas que vão aqui pregar, que vão louvar, Senhor, que vão engrandecer o teu nome, Pai. Mais uma vez te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Amém. Agradecer a presença, do pastor Fernando de Jesus, sua família. Conhecemos ele, né? Primeiro ano da Terça Abençoada. Ele esteve conosco lá no primeiro ano. Agora está aqui, ó, no 10º, sei lá quantos. Já passou muito tempo, né? O pastor Nivaldo estava sumidinho. Glória a Deus. Amém? Passei uma palavra rapidinha aqui que está no livro de Lucas 23. Lá no versículo 39, bastante conhecido, a igreja conhece. Lucas 23, 39, que diz assim, a minha Bíblia está: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus, palavra bastante conhecida. E quando eu estava lendo a Bíblia, Deus colocou no meu coração a diferença dos dois homens. Um que blasfemava, não acreditava em Cristo, e um que passou a conhecê-lo naquele momento. Assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado que trabalham conosco, que convivem conosco, que estudam conosco e não creem na palavra de Deus, não creem em Jesus, não creem nas promessas que tem na vida de cada um. E do outro lado tem as pessoas, cristãos como nós, que creem que Jesus é o nosso Salvador, que Ele vai nos levar para a vida eterna. E ali naquele momento, esses dois cenários e Jesus no meio. Jesus fala para um deles: eis que você estará comigo no paraíso. E o outro vai para outro caminho. O que eu queria trazer essa noite é o velho homem que a gente tem que matar dentro da gente. Quando a gente mata esse velho homem, a gente vai estar com Jesus no paraíso. A gente tem que se arrepender, a gente tem que procurar mais e mais a palavra do Senhor, a gente tem que estar com Cristo o mais que a gente pode. Quanto mais tempo a gente tiver, mais a gente vai acreditar nas promessas, mais a gente vai viver aquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. A gente tem visto muito agora com a morte do Papa, algumas teorias falando das profecias, que ele é o 7º rei, que agora vai vir o 8º, e o 8º rei vai ser o Papa, que vai ser o falso profeta, que vai se aliar com a besta. Se é verdade ou se não é, só Deus é quem sabe. Mas que o fim dos tempos está chegando, isso a gente sabe, porque o tempo está passando muito rápido, o tempo está voando, daqui a pouco estamos no meio do ano e estamos no fim do ano. E a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo e estar sempre ligado ao trono, estar sempre ligado a Deus, que é Ele que vai garantir a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Mateus, sua esposa te roubou, vai você. Dá lugar.
paz do Senhor, meus irmãos. Vamos pôr de pé em nome de Jesus? Nesse momento vamos entregar louvores ao Senhor, porque somente Ele é digno de louvor e glória. E enquanto você adora, Deus está trabalhando ao seu favor. Não porque nós merecemos, mas pela graça que nos alcançou. Sim, Jesus, enche, Senhor, esse lugar com a tua presença, Senhor. Enche, Jesus, toma, Senhor, esse ambiente, Pai, com o teu poder, Espírito Santo. Não nos deixe, Pai, sair daqui da mesma forma a qual entramos, Senhor. Sim, Jesus, junto ao poço estava Ele, quando em Judeia viu a sede que havia em mim. Glória a Deus. Sem ouvir, me conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, mas tenho sede. Eu não quero mais buscar em outras fontes.
escape, uma porta. Nós cremos, Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me.
porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Pode dizer amém? Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos, se puder ficar sobre os pés, e já vou retornar o microfone. Deus está presente aqui nessa noite, amém, Deus? Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua maravilhosa presença, nós estamos reunidos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, Te adorando e Te glorificando na beleza da Tua santidade, Senhor, crendo que nesta noite o Senhor há de se manifestar de uma forma poderosa nos nossos corações através da revelação da Tua palavra. Senhor, Tu conhece a cada necessidade, Tu sabes, Senhor, como está o coração de cada servo e serva do Senhor. E nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus o Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre, joga por terra os empecilhos, as barreiras, os obstáculos, ó Deus, toda obra, Senhor, do adversário, toda malignidade, em nome de Jesus, meu Deus, toda tristeza seja convertida em alegria, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a Tua presença, sê conosco pela Tua bondade, sê com a Tua igreja, porque cremos que nesta noite nós não sairemos da mesma forma que adentramos. Aqui nesta noite, faz mais uma vez, nessa terça abençoada, o Teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Jesus. Deus abençoe. Pastor Ivaldo, olha aqui pelo servo do Senhor, ele vai trazer a palavra, permaneça de pé. Amém? Aproveitar a segunda, pastor. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Agora, desta feita, o servo de Deus já está na mão de Deus, pastor Fernando, né? Mão de Deus, e com certeza Deus já tem colocado uma palavra no coração desse servo do Senhor. Amém? Igreja, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos pela vida do pastor Fernando. Deus, e cremos, ó Pai, que assim como o Senhor tem usado ele em outras oportunidades, com certeza nessa noite, para esse momento, Deus, Tu tens algo também para Ele estar transmitindo aos corações da igreja e a cada um dos Teus filhos que aqui estão. Deus Santo e poderoso, nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, que Ele opera curas, milagres, transformação de vidas, e Teu nome continuará sendo glorificado através da instrumentalidade do pastor Fernando, Senhor. Nós Te louvamos pela vida do Teu servo e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, queridos. Quem continua feliz com Jesus, diga glória a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos sobre os pés, por gentileza, abra as vossas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é o texto que o Espírito de Deus tem falado ao meu coração, e eu quero ministrar esta palavra aos vossos corações esta noite. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Capítulo de número 12. E eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 1.
verso 1 do capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E se você crer, diga amém. Amém. Podem se assentar, por gentileza, queridos. Com glórias. Eu quero louvar a Deus por tamanha oportunidade que temos de poder estar em sua presença. Uma noite tão maravilhosa e especial que Deus nos preparou para que pudéssemos estar reunidos em seu nome, neste culto, nesta terça-feira abençoada. Eduardo, Angélica, Deus o abençoe. É bom poder rever vocês, como onde Deus falou há um tempo atrás, alguns anos atrás, tivemos o privilégio de estar com eles em uma terça abençoada. E hoje o Senhor preparou esta oportunidade para que eu pudesse retornar e ver que Deus tem feito muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero louvar a Deus pela vida do Eduardo, da Angélica, de todos aqueles que estão aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Meu amigo pastor Leandro Costa, Deus o abençoe, foi a ponte para que eu pudesse estar aqui esta noite. Que Deus possa prosperar o seu ministério, a sua casa, a sua esposa, Érica, toda a sua família. Que Deus possa retribuir 100 vezes mais. Amém? A todos os irmãos, faço-me acompanhar da minha esposa, irmã Elisângela, e também de um amigo que está conosco, Fernando. E juntos viemos celebrar a Deus aqui esta noite. Pastor Divaldo, bom poder rever o Senhor. Muito bom ser abençoado por esta oração. É de fato uma bênção para o meu ministério. Deus continue guardando a sua casa, a sua família e prosperando com toda sorte de bênção. Mateus é top, né? Mateus é excelente. Ele toca, canta, prega, profetiza e se duvidar ele roda. Ele é aquele que cruza e cabeceia. Deus continue te honrando, tá? Muito bom poder revê-lo. Vamos dar um lugar junto aqui hoje, tá bom? Queridos, o texto que ora lemos, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, é um texto muito célebre, muito conhecido. Entretanto, esse texto traz algumas lições, algumas revelações, alguns segredos de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que Deus nunca trabalhou com acaso. Deus sempre trabalhou com um propósito. Inclusive a nossa vinda aqui esta noite foi debaixo de um propósito. Foi Deus que marcou esta noite. Foi Deus que reservou este ambiente para que nós pudéssemos estar. E aqui eu já não sinto mais que eu estou em uma clínica, eu sinto que eu estou na casa de Deus. Porque esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Aqui a presença do Senhor, ela tem liberdade. É por isso que enquanto os louvores eram entoados, a presença de Deus pairava sobre este ambiente. E agora, enquanto a palavra está sendo ministrada, a presença de Deus continuará descendo sobre esse lugar. Atos capítulo de número 12 vai nos falar de um período de crescimento. Crescimento porque a partir do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia fala sobre o derramamento e o cumprimento de uma das grandes promessas concernente ao Espírito Santo, a Bíblia nos fala que a partir desse capítulo 2 de Atos, a igreja primitiva começou numa crescente muito boa, uma
crescente porque o Evangelho estava sendo anunciado, o Evangelho estava sendo propagado. Porque o segredo para que almas possam ser alcançadas é o Evangelho ser anunciado. E o Evangelho não deve ser anunciado somente dentro de uma igreja. O Evangelho precisa ser anunciado dentro de lares, dentro de ambientes de trabalho. O Evangelho precisa ser anunciado em conduções. Aonde quer que eu ou você passe, o Evangelho precisa ser anunciado. Porque enquanto o Evangelho é anunciado, ao invés do pecador morrer numa esquina sem Jesus, ele é alcançado pela graça, pelo poder do Evangelho. E aqui, ele tem a oportunidade de levantar a mão e dizer: eu quero esse Jesus. Então, esta igreja primitiva que estava numa crescente muito boa, tanto que a Bíblia diz que no primeiro sermão de Pedro, pós Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 3.000 almas se renderam a Cristo. Será que você tem a noção do que é 3.000 almas levantar a mão e dizer: eu quero Jesus? Eu penso que se uma alma levantar uma mão e dizer: eu quero Jesus, já tem festa no céu. Imagina 3.000 almas levantando a mão e dizendo: eu quero esse Evangelho, eu quero esse Jesus, eu quero essa mudança. E se eu posso abrir um parênteses aqui para entregar um recado de Deus, o recado é esse: vai chegar esse dia. Alguém pegou, ouviu um aleluia? Quem tem essa palavra de Deus? Vai chegar esse dia do lado, onde toda esta vizinhança vai levantar a mão e vai dizer: eu quero esse Jesus. Onde todos os homens e mulheres que passarem esse ambiente de trabalho durante o dia, não vai chegar aqui dando bom dia, boa tarde, não vai chegar aqui dizendo: a paz do Senhor Jesus. Não, eu estou sentindo Deus nesse lugar. Será que você quer? Haverá esse dia, e eu creio que ele está muito breve, ele está muito próximo. Então a Bíblia diz que nesta crescente do Evangelho, 3, 4, 5 mil almas se renderam a Cristo. O inimigo não ficou satisfeito com isso, porque todas as vezes, escute isso aqui, todas as vezes que você incomodar o inferno com alguma ação, esteja preparado para os levantes. Esse culto aqui não é em vão, e eu preciso dizer com todas as palavras: essa terça abençoada tem incomodado o inferno. O inimigo não está satisfeito com o culto que está acontecendo aqui. Por ele, esse lugar estaria fechado agora e você estava em qualquer outro lugar, menos cultuando. Mas o fato de nós estarmos aqui adorando a Deus tem incomodado a ele. Só que o trabalho do nosso adversário é dois. Você já deve conhecer. Um é levantar e o outro é cair por terra. Para Deus está conosco. Se você puder, se isso aqui não te incomodar, olhe para essa pessoa do teu lado, olhe para ele, para ela, diga assim: ó, o trabalho do teu adversário é dois. Fala, um é levantar, fala, e o outro é cair por terra. Mas prepara para receber, doutora, ele já caiu por terra. Pastor, ele já caiu por terra. Homens e mulheres de Deus que estão aqui, ele já caiu por terra. Porque abril de 2025 é o tempo que Deus levantou para o diabo cair por terra. E vai cair cavalos, vai cair cavaleiros, vai cair toda artimanha, toda obra preparada contra as nossas vidas. Já começou a cair por terra. E se você acredita, eu te convido a abrir a tua boca, levantar a tua mão e adorar esse Deus esta noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Então o inimigo se levantou contra aquela igreja. E se tem uma coisa que eu posso destacar aqui, é que o inimigo sempre vai levantar, ou se levantar, contra aqueles que estão trazendo prejuízo para ele. E tinha duas pessoas, dois homens, dois discípulos, dois apóstolos,
que eram peças fundamentais na mão de Deus naquele período de Atos dos Apóstolos. O primeiro era Tiago e o segundo era Pedro. Levantou um certo Herodes. Herodes não é nome próprio, é título. O nome desse Herodes é Agripa I. Esse Herodes se levantou para tentar parar o crescimento da igreja. E eu faço questão de destacar isso. Ele tentou parar o crescimento da igreja. Mas não tem como parar aquilo que quem deu o crescimento foi Deus. Eu ouvi os 3 aleluia aqui, também foi só esses 3. Vou repetir, não tem como parar aquilo que quem dá o crescimento é Deus. Sabe quem é que tem se sustentado de pé? Deus. Sabe quem é que tem sustentado a tua casa? Deus. Sabe quem é que tem sustentado o teu ministério? Deus. Sabe quem é que tem sustentado esse setor de trabalho? Deus. Sabe quem tem sustentado os teus filhos? Deus. Então o inferno pode até tentar se levantar para nos parar, mas Jesus segura a minha boca e eu vou falar. Só para quem puder levantar a mão para receber, levante as duas mãos aos céus. Não, mas levante o pensar que você puder, porque eu vou liberar isso. O inferno pode até ter tentado te parar em janeiro, fevereiro, março e agora no começo de abril. Mas Jesus, Senhor, o segredo não é da terra, o segredo é do céu, porque a terra que nos ajudou, o Senhor. Se você pode exclamar comigo, abre a tua boca e adora esse Deus, porque a terra que nos ajudou, o Senhor. Não olha para ele, não aleluia para ele, aleluia. Então esse Herodes pensou, mas se eu parar os cabeças desse movimento, eu paro esse movimento. Pastor Ivaldo, o texto diz que ele pediu primeiro para prender Tiago, irmão de João. Quando Tiago é preso, Herodes ordena para que ele venha ser morto ao fio da espada. A Bíblia diz que houve uma repercussão após a morte de Tiago. Só que, diferente de uma repercussão negativa, a repercussão que acontece é positiva. Os judeus se alegraram com a morte de Tiago. Eu fiquei perplexo com isso, porque eu fiquei me perguntando como que pode gente no mesmo sangue se alegrar pela morte do outro irmão. E Deus falou no meu coração, Fernando, hoje, abril de 2025, ainda acontece muito disso. Pessoas que se alegram pela queda do outro, pessoas que se alegram pela morte do outro. Hoje tem pessoas que celebram quando alguém desvia, tem pessoas que celebram quando alguém tropeça, quando alguém cai. Mas enquanto os judeus aplaudiram a morte de Tiago, tem Deus olhando lá no alto céu que está dizendo: Tiago eu permiti ir, mas se tocar em Pedro, agora quem vai fazer alguma coisa sou eu. Quando Herodes viu a repercussão positiva da morte de Tiago, o texto diz que ele mandou prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem ferramenta. Eram as semanas que antecedia a Páscoa. Herodes disse: se eu bater Tiago e a repercussão foi positiva, eu vou matar Pedro também. O que Herodes não contava é que sobre Pedro havia uma promessa. Eu estou sentindo Deus aqui. E qual era a promessa? Quando Jesus teve um encontro com Pedro pós a ressurreição, por 3 vezes Jesus perguntou para Simão Pedro: tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Tu sabes tudo. Aí o Senhor Jesus liberou uma promessa. Qual é a promessa? Então apacenta as minhas ovelhas. Se tem uma promessa sobre a cabeça de Simão Pedro, Herodes pode até marcar o dia.
a hora, a data que Pedro vai morrer. Mas lá no céu, Deus está olhando para a terra e dizendo assim: nesse aí você não mexe. Nesse aí você não toca. Eu preciso liberar esta palavra para alguém. Há uma promessa de Deus sobre a sua cabeça. Há uma promessa de Deus sobre a tua cabeça. Há uma promessa de Deus sobre a nossa cabeça. Não, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu vou repetir isso aqui. Há uma promessa de Deus sobre a tua cabeça. Se você pode pegar essa palavra, prepara para dar glória. E diz o Senhor, diante dessa promessa, nenhuma tentativa do inferno vai prevalecer contra a tua casa, vai prevalecer contra a tua família, vai prevalecer contra o teu ministério. Se tem alguém como eu que recebe essa palavra, enche esse lugar de glória, enche esse lugar de adoração. Abre a tua boca e glorifica comigo esta noite. Coloque uma das mãos sobre a tua cabeça, coloque uma das mãos sobre a tua cabeça. Diga comigo assim, ó, sobre a minha cabeça. É um pouquinho mais forte, eu estou pregando para uma multidão. Diga assim, sobre a minha cabeça. Fala, eu carrego a promessa. Fala, sobre a minha cabeça. Fala assim, tem uma promessa. Diga assim, e nada e ninguém invalidará esta promessa. Você crê naquilo que você acabou de falar? Você crê? Eu creio. Eu não conheço o Senhor, eu digo o Senhor com respeito. Mas Deus falou para mim, diga para Ele que Ele carrega uma promessa. E Deus falou para mim que esse ano de 2025 será um ano primordial. Será um ano decisivo na sua vida. Eu via Deus afastando algumas pessoas que não vão entrar nesse novo ciclo que Deus já preparou para você. E Deus falou para mim, diga para Ele que nesse novo ciclo eu estou destravando algo muito grande. É uma realização de Deus para a tua vida. E Deus falou para mim, diga para Ele que não foi por um acaso que Ele sentou nesta cadeira hoje. Porque Ele sentou aqui porque eu sou Deus que pega os sonhos antigos, restauro, trato e realizo. E Deus falou para mim que esses próximos dias haverá um sinal de Deus para a tua vida. E nesse sinal, Deus mostrará que algo novo começa a acontecer. Não digas que tu estás sozinho, porque Deus está segurando as tuas mãos. E Ele vai te dizer, chegou o tempo de viver algo novo de Deus para a tua casa, para a tua família. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Mas você pode dar glória. Sobre a cabeça de Pedro, Simão Pedro havia uma promessa. Mas escute isso. O texto diz que Herodes mandou prender Pedro. A pergunta que eu me fiz foi: por que Deus permitiu Pedro ser preso? Deus não poderia livrar Pedro da prisão? Mas tem situações que precisam acontecer para que Deus possa glorificar o nome dele. Tem situações que precisam acontecer para Deus glorificar o nome dele. Vou falar pela terceira vez. Tem situações que precisam acontecer para que Deus possa glorificar o nome dele. Pedro é preso. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja decidiu se movimentar. Não foi em um prédio de uma grande instituição religiosa. A igreja decidiu se movimentar dentro de uma casa, num culto doméstico. A igreja decidiu orar, porque a igreja entendeu que se nós orarmos, Deus pode fazer alguma coisa. Se nós orarmos, Deus pode dar o livramento a Pedro. Só que olhe para cá. Esse cenário que Pedro está é um cenário de impossibilidades. Primeiro, ele está numa prisão considerada uma prisão de segurança máxima.
tinha 4 quaternos de soldados para fazer a escolta, a segurança de Pedro. Isso é o equivalente a 16 soldados, 16 homens que estavam ali só para guardar Pedro naquela prisão. A Bíblia diz que 2 desses 16 soldados, um ficava à direita, o outro à esquerda de Pedro. Pedro era algemado a esses guardas, porque numa tentativa de fuga, no mínimo ele teria que levar 2 homens com ele. Então, humanamente falando, era impossível, era impossível Pedro sair daquela prisão. Era impossível. Mas todas as vezes que o cenário se torna impossível, é o ambiente exato que Deus gosta de entrar para agir. Eu não sei você, eu tenho. Tem mais alguém comigo que tem uma causa impossível? Tem mais alguém? Eu tenho. Se você tem, levanta a sua mão. Eu quero profetizar. Essa causa para Deus não é nada. Essa causa para o teu Deus não é nada. É difícil para você, é impossível para mim, mas para o nosso Deus tudo é possível. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sou aquele que entro no cenário da impossibilidade. Coloco as minhas fortes mãos e digo, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Quem quer que não torne impossível possível? Amém. Esta noite. Pastor Fernando, qual é o segredo do impossível se tornar possível? A oração. A oração destrava tudo. A oração dá jeito em tudo. A oração movimenta tudo. Se você orar, Deus fecha a boca do leão. Se você orar, o fogo não te queima. Se você orar, Jesus cura esta enfermidade que diante da medicina não tem cura. Se você orar, Deus abre a porta que estava fechada. Se você orar, Deus destrava o que está travado e coloca nas tuas mãos. Se você orar. Aí talvez você está dizendo, pastor, mas o que eu mais tenho feito é orar. Então agora você só precisa confiar. Porque tudo é no tempo de Deus. Diga para alguém do lado assim, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Pedro está na prisão, a igreja está em oração. Aí a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Pedro estava guardado naquela prisão. Deus decidiu fazer o sobrenatural acontecer. Um anjo desceu na prisão onde Pedro estava. Isso me alegra, porque a igreja está orando dentro de uma casa da irmã Maria. Só que o texto não diz que o anjo desceu na casa da irmã Maria. O texto diz que o anjo desceu na prisão. Isso significa que enquanto eu e você está aqui, talvez você não está vendo nenhum anjo aqui, mas lá naquela causa, lá naquela área, tem um Deus que já enviou um anjo para trabalhar no mundo. Quem crê que ao retornar ao seu lar vai ter sinais de uma grande bênção? Eu creio. O anjo desceu, Eduardo, dentro daquela prisão, e o texto diz que ele encontra Pedro dormindo. Isso aqui mexeu com a minha cabeça. Porque por muito menos a gente perde uma noite de sono. Às vezes tem uma conta que vai vencer amanhã. Você já fica preocupado, fala, Senhor, está faltando recurso. E o sono já vai embora. Às vezes você, por antecipação, fica sofrendo por algo que vai acontecer o mês que vem. Você já perde a noite de sono de agora. Pedro está numa prisão, sabendo que vai passar a Páscoa, ele vai morrer. E a Bíblia diz que ele está dormindo. Tem um louvor, Mateus, que diz assim: pode dormir tranquilo, quando acordar vai ter surpresa. Eu imagino Pedro pensando, eu vou dormir, porque se eu não dormir, a hora não passa. E se quando eu acordar pode ter surpresa, então eu vou dormir mesmo.
sim ou não? E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: descansa. Descansa o teu coração. Descansa a tua alma. Ei, tem coisas que fogem do teu controle. E não adianta você querer resolver o que não é para você resolver. O mundo não está na palma das suas mãos. Não adianta você querer dar jeito em tudo. Tem coisas que só quem vai fazer é Deus. Então a sua parte é descansar. Descansa, porque enquanto você descansa, Deus já enviou um anjo ao teu e ao meu favor. Eu estou sentindo Deus aqui. Se você puder ligar, liga. Se você puder ligar, liga agora. Liga. Porque Deus já enviou um anjo. Quem tiver línguas estranhas, tenha liberdade para falar. Quem tiver glória, tenha liberdade da glória. Quem tiver aleluia, tenha liberdade da aleluia. Eu estou sentindo vontade de marchar aqui hoje. Porque diz o Senhor, não é que alguma coisa vai acontecer. Já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Se tem alguém que quer essa palavra, reaça comigo adorando hoje. Faz muitos anos que eu não vejo o Senhor pessoalmente. Mas enquanto eu estou aqui ministrando isso no meu coração, diga para o meu filho que eu estou entregando uma bandeira na palma das mãos dele. E essa bandeira que eu entrego na palma das mãos dele é uma bandeira de vitória. Deus falou para mim só: eu sou o coração, eu conheço a necessidade e eu sei quais são as preocupações. E Deus falou: eu entrego essa bandeira de vitória. Eu sou Deus que vou dar um sinal a ele nesses próximos dias, porque eu não vou deixar ele confundido, não vou deixar ele sem destino. Eu sou Deus que vou dar um sinal por esses dias, e nesse sinal eu via como se fosse coisas se resolvendo. E Deus falou: diga aqui, eu estou destravando, estou resolvendo algumas coisas, eu estou colocando algo que estava fora do lugar, porque eu vou glorificar o meu nome. Eu vou falar o que Deus está me mostrando. Eu via folhas, e essas folhas sendo assinadas. Cada uma dessas folhas tinha uma assinatura. E Deus falou: diga ao meu filho que eu estou dando posse de algo muito maior do que ele esperava, de algo muito melhor do que ele esperava. Eu sou Deus que estou assinando esta bênção hoje. Se você pode dar glória a Deus aí, se você pode dar glória a Deus, Pastor Leandro, Deus está preparando uma viagem. E nessa viagem eu vi uma providência de Deus descendo para tuas mãos. Deus falou para mim assim: diga para o meu filho que o que eu vou preparar, ninguém vai ter conhecimento, porque eu estou preparando. Diga para o meu filho que eu sou Deus, que estou entrando em uma causa muito grande, e eu sou Deus que estou dando um sinal de uma grande virada. Tem algo que tu não comentou com ninguém, mas Deus sabe que é o grande desejo do teu coração. E Deus falou: diga para o meu filho que eu estou entrando neste negócio. Eu estou entrando neste negócio. Pela terceira vez eu estou entrando neste negócio. E o hino de vitória o meu filho irá cantar, porque eu sou Deus de surpresa. E diz o Senhor: eu estou entrando na saúde de um dos teus filhos, e eu estou dando cura esta noite. Recebe esse milagre, a parte do Senhor, que pode toda a Eu termino. O texto diz que enquanto a igreja orava, o anjo desceu à prisão. E ao descer naquela prisão, o anjo viu que Pedro estava dormindo, tocou o lado dele e disse: levanta, Pedro. Mas espera aí, eu estava dormindo. Mas levanta, meu filho.
Levanta, coloca a tua capa, veste a tua roupa, calça as tuas sandálias e me segue. Eu fico imaginando Pedro naquele cenário, acordando do nada e dizendo: mas eu não estava preso? Estava, porque não está mais. As correntes caíram. As correntes caíram. Mas e agora o que eu faço? Levanta e me segue. Só que Pedro está numa prisão de segurança máxima, tem portas e portas de ferro que impede o acesso até a saída. Só que quando Deus está no negócio, a porta pode ser de aço. Quando Deus está no negócio, a porta pode ser do que for. Ele se responsabiliza de abrir a porta. Ele é o Deus que abre mar. Imagina a porta. Então Pedro vai saindo, seguindo aquele anjo, e as portas vão se abrindo. E Deus me trouxe aqui para dizer: tem portas se abrindo. Você pode receber isso? Tem portas se abrindo. Portas de oportunidades, portas de coisa grande estão se abrindo. Portas estão se abrindo. Pedro vai saindo por cada uma daquelas portas. E ele imagina que está tendo uma visão. Porque aquela realidade é muito distante do que ele imaginava. Ele pensa: eu estou tendo uma visão. Porque tem coisas que acontecem que a gente pensa: eu estou sonhando, só pode. Até quem brinca, não me acorda se eu estiver sonhando, porque está muito bom. Porque Pedro estava tão distante daquela realidade. Só que a Bíblia diz que quando ele saiu da última porta para a rua, caminhou uma rua com o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, Pedro cai em si. Não é sonho, não é visão, é realização. Você está preparado para viver algo novo de Deus? Não será sonho nem visão, é realização. O que Deus está fazendo nesta noite é tão grande que tem gente que vai dizer assim: não, mas eu não tinha possibilidade, não tinha, mas Deus fez. Eu não tinha recurso, não tinha, mas Deus providenciou. Eu não tinha condições, você não tinha, mas Deus preparou. Porque Deus é o Deus que realiza sonhos. Pedro poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas o texto diz que ele foi bater na casa onde estavam orando por ele. E quando ele chegou naquela casa, ele bateu. Uma jovem por nome Rod vem até a porta, com medo da perseguição. Ela grita de dentro para fora: quem é? Pedro do outro lado está dizendo: chamou Adonai, sou eu, Pedro. A menina é tomada de uma alegria tão grande que ela não consegue abrir a porta. Antes de abrir, ela corre lá dentro. Eu imagino as irmãs do joelho dobrado orando por Pedro, e ela acorda. Estava dormindo? Não, estava orando. Então levanta. Levanta por quê? Porque Deus respondeu a nossa oração. Pedro está batendo na porta. Aquilo que era oração agora virou resposta de oração. Levante uma das mãos aos céus. Quando Deus quer te abençoar, Ele faz a bênção bater na tua porta. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele faz a bênção bater na tua porta. Irmãos, eu não brinco, eu não lanço palavra aos ventos. Se você crê, recebe essa palavra. Haverá algo grande que acontecerá nos próximos dias. E você vai celebrar esse culto nessa noite e vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Se você crê essa palavra, dá maior glória a Deus nessa noite. Dá maior grito de aleluia nessa noite. Adore esse Deus, glorifica Ele. O vento soprar, eu permiti algumas coisas saírem do lugar, mas eu não vou permitir o barco naufragar. O
vento soprou, algumas coisas saíram do lugar, mas eu não vou permitir o barco naufragar. Deus falou, diga para minha filha que eu estou com ela dentro desse barco. Eu vi uma linha de chegada e Deus falou, ela está muito perto de atravessar esta linha de chegada. Não desanima agora, não pare agora, porque Deus mandou te dizer que tem reforço chegando, porque aquilo que era para te destruir vai te deixar mais forte, aquilo que era para te fazer desanimar vai te deixar mais valente. E Deus falou para mim, diga para ela que eu sou com ela, e eu sou Deus que faço esse barco atravessar esta linha de chegada, e um hino novo eu coloco na boca dela, é um cântico, e diz o Senhor, não se frustrarão os teus sonhos, não se frustrarão os projetos, porque eu sou Deus de coisas, e eu sou Deus de bênçãos novas. Quem pode glorificar? Fica de pé comigo aí, eu tenho 5 minutinhos, eu quero encerrar nesses 5 minutinhos. Oh, glórias! A presença de Deus está neste lugar, eu sei. A presença de Deus está neste ambiente, eu sei. Oh, glórias! Deus me deu uma direção. Deus me deu uma direção e eu preciso fazer isso. Tem algo aí que você quer colocar na mão de Deus esta semana, mas é algo que você precisa de uma resposta com urgência. Tem algo aí que você quer colocar na mão de Deus? Tem? Só aqueles que têm algo para colocar na mão de Deus com urgência. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Pastor, dá para esperar. Se dá para esperar, então não é urgente. Se é urgente, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Oh, glórias. Oh, glórias. Canta alguma coisa aí, Mateus, enquanto ele se aproxima, pode ser? Pode ser? Isso. Vem. Isso. Oh, glórias. Pastor, eu tenho algo muito grande para colocar. Coloca nas mãos de Deus. Não importa o tamanho, o importante é que para você precisa dessa resposta. Oh, aleluia. Orabaxuga. Mateus vai cantar e eu já vou entrar orando para você. Mas feche os seus olhos, já vai falando com Deus aí aonde você está. Já vai falando com Deus aí agora onde você está. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Será que eu vim perecer? Já está colocando a mão de Deus aí? Coloca lá. Sinto. Já vai falando com Deus aí no teu particular, já vai falando com Deus. Oh, aleluia. Caraca, vai a chorar. Ele não está vivendo dentro. Que estás morando.
Não é as minhas mãos sobre eles, é as tuas mãos. É o Senhor que confirma a palavra. O Senhor conhece como cada um deles chegaram neste lugar. O Senhor sabe como cada um adentrou a este santuário. E quem dá a última palavra aqui é o Senhor. Nós, como filhos, já estendemos as nossas causas nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor é aquele que entra com urgência. O Senhor é aquele que faz aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a mulher não pode fazer, o Senhor faz. Senhor, Ele saberá que passou um homem aqui, que foi um instrumento do Senhor essa terra. E o Senhor há de confirmar aquela palavra sobre a vida deles. Pai, eu oro para os teus filhos, porque há poder nas tuas mãos. Há poder nas tuas mãos. Senhor, a causa deles é a tua causa. Aquilo que eles colocaram nas tuas mãos, agora quem dá o sinal é o Senhor. Entra, Jesus. Glorifica o teu nome. Oraram, falaram com o Senhor. E o Senhor já sabe qual é a área e qual é o lugar. O Senhor já sabe a prática. E eu creio que eles viverão algo extraordinário e maior do que aquilo que eles pensaram ou pediram. Ó Deus, o teu filho está agora nas tuas mãos. Eu creio na tua bênção sobre eles. Confirma a tua palavra, Jesus. Até o dia que eu apresentado ao Senhor, o Senhor pode, nós sabemos, o Senhor pode. Ele glorificará o teu nome com tudo. Oh Deus, eu creio na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu estou apresentando os teus filhos. Senhor, ele não saiu do lugar dele para vir aqui na frente em vão. Ele vai viver, ó Deus, cada cumprimento de promessa do Senhor na vida dele. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca com as tuas fortes mãos. Toca de uma forma poderosa, porque eu creio no teu agir. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, eu oro pela tua filha. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o desejo. O Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece cada detalhe. Eu repreendo, Deus, tudo aquilo que veio para tentar frustrar, decepcionar, tudo aquilo que veio para tentar impedir a bênção da tua vida cair por terra. Serva do Altíssimo, há um renovo de Deus na tua vida. Diz o Senhor, é chegar no tempo de uma unção nova. Uma unção nova recai sobre a tua cabeça. Diz o Senhor, te levantarei ainda mais como instrumento nas minhas mãos. Eu sou aquele que capacito. Eu sou aquele que preparo. Eu sou Deus que te preparo para uma missão muito grande. E digo mais, tu serás instrumento nas minhas mãos. Eu derramei sobre ti uma graça. Eu derramei sobre ti uma autoridade. Eu derramei sobre ti algo que muitos não têm. E eu sou Deus que confirmo algo novo no teu ministério. Recebe esta unção nova de Deus sobre a tua vida. Senhor, confirma a bênção sobre a vida do teu filho também. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que chegou o tempo de vivermos ao novo, promessas novas. Pai, em nome do Senhor Jesus, está selada esta palavra, está confirmada esta palavra, está confirmado no céu e na terra. Os demais estão sendo abençoados também e alcançados por este cântico de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você pode, tem coragem, dá um abraço em alguém que estiver do seu lado e fala assim: vai acontecer milagres.
renovar a promessa de Deus na minha vida. Se tem alguém que quer tomar essa decisão, não, se não, eu quero te conhecer. E a igreja quer orar por você. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, que estava sem congregar, sem ministério, quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém? É só dar um sinal com a mão, que a igreja vai te conhecer, vai orar por você. Tem alguém? Não tem? Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus continue te fortalecendo e segurando as tuas mãos. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém ou amém? Amém. Quem foi abençoado por esta palavra, diga glória a Deus. Querido, se você foi abençoado por esta palavra e deseja abençoar o meu ministério, ali, ó, na saída eu vou estar com algumas guloseimas deliciosas. Isso, e tá nervoso. É assim mesmo. Isso, traz para mim aqui. Isso, ó. Se você puder, na saída, Deus tem um pãozinho de mel caseiro, delicioso, feito com muito amor e carinho, custa apenas R$5, tá bom? Tem ali doce de leite e tem prestígio. Pastor, o que é esse negócio aqui? Isso aqui é um pacote com 100 unidades de pães de queijo. Esse friozinho que está aí, para tomar um cafezinho, comendo pão de queijo, já está perfeito. Pastor, já está assado? Não, você vai assar na sua airfryer, no seu forno lá aquecido, 7 vezes mais. E vai abençoar o meu ministério. Quanto custa? 100 unidades, custa apenas R$30. Amém? Passa crédito, débito, Pix, pagamento do QR Code, aproximação, Bolsa Família, auxílio emergencial. Passa lá, abençoe o meu ministério. Amém? Bate palma bem forte para Jesus. Amém? Amém. A Érica vai louvar o Senhor? Não? Amém? Pastora Natália, vem orar aqui pelo seu povo. Pedir uma oração aqui para o Robson, né? Perdão, é Roberto. Robson Fernandes, Roberto. Pediu aqui oração e a gente ora por ele e já ora para encerrar o culto, tá bom? Amém. Só da igreja para falar do Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Levante as suas mãos para os céus. Vamos agradecer ao Senhor por esse maravilhoso culto e apresentar nas mãos do Senhor o Robson, né? Robson. Perdão, é Roberto. Amém? O Senhor conhece a necessidade dele nesta noite. Amém? O Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Enquanto a igreja estava orando lá na casa da irmã Maria, Jesus foi lá na prisão de Pedro. Aleluia. Enquanto você vai orar agradecendo o Senhor está enviando anjos lá na sua casa. Aleluia. Aleluia. Se você crê nesta noite, levanta as suas mãos e agradeça ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, Jesus, e te agradecer, Pai amado, por este glorioso culto, Pai. Senhor, como é bom, Jesus, como é maravilhoso estarmos reunidos e unidos, Pai, na presença do Senhor. Obrigada pela tua santa palavra que foi ministrada nesta noite aos nossos corações, os louvores que foram entoados, meu Senhor. E nós cremos, Pai amado, assim, Pai querido, como o Senhor enviou um anjo ali na prisão, Pai, para libertar Pedro, Senhor. Tu pode nesta noite, Pai amado, enviar um anjo de encontro ao Roberto, Senhor. Tu sabes a necessidade deste homem, Pai. Nós não o conhecemos, mas o Senhor conhece, Pai querido. E eu creio que em nome de Jesus, enquanto a igreja do Senhor está aqui clamando, orando, agradecendo ao Senhor, aleluia, o Senhor está visitando ele agora. Deus querido, obrigada pela vida dos teus filhos, Senhor, que aqui estão nesta noite. Cada um dos teus servos, Pai, que representam a sua família, que estamos, ó Pai, indo agora aos nossos lares, que pela misericórdia do Senhor, Pai, tu possa nos guardar, o teu filho que vai na direção do seu veículo, Senhor, guarda, Pai, livra de todo mal, de todo acidente, Pai, que o Senhor venha, Pai, dar-nos uma continuidade de noite, abençoada, Senhor, e agraciada com a tua santa e bendita presença, e tudo que o Senhor falou conosco aqui nesta noite, Pai, possa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estar em nós, aleluia,
Estendam suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam.